E o Ziraldo diz, numa entrevista, que toda criança feliz será um adulto de sucesso, será um adulto criativo, será um adulto realizado. Eu concordo com isso. Eu tive uma infância num ambiente rural. Eu morava numa fazenda nos Cafundós do Quixeramobim, onde não havia luz elétrica, nós vivíamos à luz da lamparina. E a única diversão que nós tínhamos eram os reisados, os pastoris, os cantadores, os emboladores e o folheto de literatura de cordel. E talvez a única cultura dita civilizada que chegava era através das ondas de um velho rádio Semp, aquele do móvel de madeira com 4 botões luminosos na frente. Meu pai tinha esse rádio como se fosse assim uma relíquia dentro de casa, em cima de um aparador. E era ali que a gente ouvia diariamente Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, as grandes vozes da música brasileira. Eu que nasci no finalzinho da década de 60, ainda alcancei uma programação excelente nas nossas emissoras de rádio, que infelizmente, salvo raras exceções, nos últimos anos estão muito pasteurizadas. É uma coisa muito de monocultura. Hoje em dia tem emissoras que passam 24 horas tocando forró, o que chamam por aí de forró de plástico, né? Ou forró de banda. Eu não gosto de forró de banda nem de lado. O forró tem que ser de frente. A Península Ibérica, tanto a Espanha quanto Portugal, viveram 700 anos sob a dominação dos mouros. E essa cultura está impregnada, está enraizada tanto na Espanha quanto em Portugal. Mesmo depois que os europeus reconquistaram a Península Ibérica, os vestígios dessa civilização mourisca jamais desapareceu do continente. E o alaúde, que é o avô da viola, deve ter aparecido por lá. A nossa rabeca nordestina, que é prima do violino, né, das grandes orquestras de música clássica, ela também deve ter surgido no meio desse caldeirão efervescente, desse encontro de europeus com pessoas do Oriente, mais precisamente com os árabes. De modo que isso está presente na colonização brasileira, que somou também com o caldeirão indígena, com os nossos habitantes primitivos, com os verdadeiros donos de Pindorama, e com o elemento que veio da África como escravo, mas que jamais renegou e desprezou a sua cultura, mesmo transformando os seus orixás em São Jorge, em São Sebastião. O elemento africano sempre teve o interesse em preservar o seu batuque, a sua ginga, os seus cânticos, os seus costumes. Então o Brasil, nesse ponto, foi muito sortudo. O Brasil é uma mistura de muitas raças e de muitas culturas, e de todas essas culturas, o Nordeste talvez seja a região brasileira que tem uma identidade cultural mais forte, mais resistente, porque justamente foi a primeira que passou por esse caldeirão e foi a primeira que adquiriu uma identidade própria, certo? Eu posso lhe dizer que de todas as correntes literárias que existem no Brasil, de todas as vertentes literárias que existem nesse país, a mais autêntica, a mais legítima, a mais brasileira de todas é a literatura de cordel, que teve como criador ou como transformador aqui em nossa região um poeta paraibano da cidade de Pombal, que chama-se Leandro Gomes de Barros. O Brasil presta uma homenagem muito justa a Machado de Assis. O Nordeste presta uma homenagem muito merecida a Patativa do Assaré. E Leandro é pouquíssimo lembrado, raramente se fala de Leandro. Aliás, começou a se falar de Leandro de uns 15 anos para cá, quando eu e outros poetas resolvemos empunhar essa bandeira e difundir o seu nome Brasil afora como um dos mestres, um dos criadores de uma escola literária. Por isso eu me sinto muito honrado em ter tido a oportunidade de escrever a primeira biografia desse mestre, que certamente vai ser mais lembrado e mais admirado pelas gerações futuras. Eu sou um cara otimista e eu acredito que depois que os trabalhos acadêmicos começaram a abordar a figura de Leandro, depois que as universidades passaram a se interessar pela sua obra, depois que países como a França,
Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos começaram a colecionar folhetos de Leandro e de outros poetas nordestinos, a criar acervos. Hoje, a Biblioteca do Congresso norte-americano possui um acervo de mais de 15 mil folhetos de cordel. Pouca gente no planeta tem um acervo desse tamanho. A Academia Brasileira de Literatura de Cordel, cuja sede fica no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, mas que foi criada por nordestinos, por paraibanos, pernambucanos e cearenses, ela tem um acervo que já vem sendo catalogado e coletado há mais de 50 anos, porque começou com a Casa de São Saruê, com o general Humberto Peregrino, depois passou para Gonçalo Ferreira. Talvez tenha hoje em torno de 8 a 10 mil exemplares, 8 a 10 mil títulos de cordel. A biblioteca do Congresso americano tem 15 mil títulos, talvez mais do que isso, porque a própria ABLC andou fornecendo aí a produção dos novos autores e está havendo um processo de retomada, de revitalização do cordel. Então, com essa produção nova que chegou por lá, já deve estar beirando aí a casa dos 20 mil. Supera qualquer outra região do planeta, porque fala-se que tem cordel na Espanha, pliegos sueltas, que tinha os corridos mexicanos, que tinha a literatura de comportagem na França, que tinha a literatura de cordel em Portugal, que tinha os corridos mexicanos, que tinha a lira chilena, mas nenhum desses países fez nem um terço, nem um décimo do que os poetas nordestinos produziram. E nós temos várias vertentes dessa poesia. Nós temos também a oralidade, que vem com os cantadores, com os aboiadores, com os emboladores. Nós temos a presença da viola, da rabeca, do pandeiro e do ganzá como os instrumentos que marcaram esse trovadorismo nordestino. De modo que eu procuro entender todo esse processo criativo e procuro me inserir dentro desse caldeirão de raças, culturas e genialidades como uma pessoa que está atenta a tudo e que não dispensa nenhum ingrediente, sabendo dosar na medida certa. Você também não pode temperar demais a panela porque estraga o caldo, certo? Você tem que saber qual o tempero que você vai utilizar para cada trabalho que você vai fazer. Existem as antenas da raça, e Pinto do Monteiro, Raul Seixas, Luiz Gonzaga eram antenas da raça, pessoas que tiveram a felicidade e o espírito mais sensível para captar coisas que chegam para todos os mortais, para todos os seres humanos, mas eles sabiam catalisar, sabiam receber e sabiam decodificar e transmitir através de sua arte. Todos nós somos capazes de produzir, ninguém nasce maior ou menor do que ninguém. Ocorre que algumas pessoas têm o espírito mais preparado, têm a sensibilidade mais aguçada e têm um campo magnético em torno de si que atrai coisas boas. Você veja que Patativa do Assaré nasceu em 1909, foi um menino pobre, cegou de um olho ainda na infância, vivia no Cabo do Enxada, lá na Serra de Santana. Quando ele tinha 19 anos de idade, ele resolveu ir ao Pará. O que o Patativa ia fazer no Pará com 19 anos de idade? Ele pensava em se alistar naquelas companhias de exploração da borracha, nos seringais, ou talvez ganhar dinheiro de outra forma lá na Amazônia. Quando ele desembarca em Belém do Pará com uma viola debaixo do braço, ele encontra outro cearense do Crato, chamado José Carvalho de Brito, autor de um livro chamado Matuto Cearense e o Caboclo do Pará. Era dono de um cartório lá em Belém e era folclorista. E esse cara adotou o Patativa, aquele menino de 19 anos que estava chegando, a idade do meu filho. O menino de 19 anos estava chegando com uma viola debaixo do braço, tímido, acanhado, matuto, lá dos Cafundó, do Assaré, com aquela violinha velha. E o José Carvalho de Brito resolve levar o Patativa para se apresentar nos círculos literários lá de Belém. E arranja um parceiro para cantar com o Patativa. E se encanta com o trabalho daquele garoto e publica um livro de 1930, datado de 1930, quando o Patativa tinha apenas 21 anos de idade. Ele já é citado nesse livro como um gênio. Não é uma coisa estranha que o cara que nunca saiu de casa, no dia que sai acontece uma coisa boa na vida dele? Ele voltou com uma carta de recomendação para se apresentar na casa de Juvenal Galeno, em Fortaleza. Foi recebido pela dona Nenzinha Galeno, que era filha de Juvenal, e foi já tratado de forma especial, diferenciada, porque vinha com a carta de recomendação do folclorista, do doutor José Carvalho de Brito. Aí, ao longo da sua vida, Patativa é gravado por Luiz Gonzaga, que foi o maior astro da música nordestina, Tripartida. Vem o Fagner e grava Vaca Estrela do Boi Fubá. Vem o Rosenberg Cariri e faz um filme sobre a vida do Patativa.
Vem Dom Helder Câmara e diz que Patativa era um poeta autêntico, era um representante dos roceiros, que precisava cantar isso na sua poesia. E o Patativa gradativamente foi se transformando num mito. Aí eu lhe digo, houve uma conjunção de muitos fatores aí. Houve a genialidade, houve a oportunidade, está no lugar certo na hora certa. Pouca gente consegue isso. Está no lugar certo na hora certa. É porque não está em sintonia com as energias positivas do planeta. E eu não estou falando isso como místico, não. Certo? Não estou falando isso como um cara que pertence a nenhuma seita religiosa. Mas eu sei que existe porque eu sinto isso. Quando eu estou fazendo um trabalho inspirado, eu sinto que minha cabeça está numa dimensãozinha. É como se fosse a sintonia de um rádio ou de uma TV, que você girou o botão e entrou noutra frequência. Você entrou noutro campo magnético, certo? E você começa a receber essas ondas e começa a decodificar. Tem gente que se queixa, hoje eu não estou inspirado, hoje eu não consigo produzir nada. Aí de repente toma 2 cachaçinhas dessa, aí tira as areias dos rolamentos do juízo, porque o nosso juízo é cheio de rolamento. Com uma cachaçinha dessa você já vai começando a azeitar e as bichas vão começando a trabalhar melhor. E você de repente se pega produzindo alguma coisa interessante.